Olá pessoal, mais um vídeo do grupo PET Mecânica da FURG. Hoje a gente vai solucionar um exercício de ciência dos materiais, onde a gente trata de fator de empacotamento atômico, né? Mais precisamente a gente vai calcular o fator de empacotamento atômico para as estruturas cristalinas cúbica simples, cúbica de face centrada e cúbica de corpo centrado. Vamos então começar o exercício calculando a estrutura cúbica simples, calculando o fator de empacotamento para essa estrutura, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é o que é o fator de empacotamento, né? O fator de empacotamento nada mais é do que um índice que varia de 0 a 1 e ele representa a fração do espaço da célula unitária que é efetivamente ocupado por átomos. Então, traduzindo isso, o que é? Ele vai dar noção para a gente do quão cheio, do quão ocupado essa célula está por átomos, ok? E ele é calculado por essa forma. É o volume de átomos em uma célula unitária dividido pelo total da célula unitária, ok? Bom, a gente tem que conhecer também o parâmetro de rede em função do raio atômico, né? O que é esse parâmetro de rede A? O parâmetro de rede nada mais é do que a dimensão da aresta do cubo, ok? E ela precisa estar em função do raio atômico pelo seguinte fato. A gente vai calcular o volume de átomos e como aqui a gente está tratando do modelo de esferas rígidas, o volume da esfera vai ficar em função do raio atômico. E a gente precisa deixar o volume total da célula unitária também em função do raio, para que a gente possa simplificar os raios e assim ter um índice sem unidades. No caso da estrutura cúbica simples, é fácil da gente ver que A é igual a 2R, já que aqui a gente tem um raio atômico mais um raio atômico, então a gente tem que o parâmetro de rede é igual a 2 raios atômicos, ok? Bom, vamos então para o cálculo do fator de empacotamento. A primeira coisa que a gente tem que se atentar é em saber quantos átomos que se encontram dentro da estrutura, dentro da célula unitária, ok? E saber que cada vértice possui 1/8 de átomo. Mas por que 1/8, né? A gente tem que imaginar que apesar dessa célula unitária estar representada sozinha, ela está cheia de vizinhas, né? Cheia de células unitárias vizinhas. Aqui tem uma célula unitária, aqui do lado existe outra célula unitária, aqui embaixo existe outra célula unitária, e a gente tem que saber o seguinte, que esse ponto aqui, que a gente vai tomar como referência, é um ponto em que cada uma dessas células aqui possui um vértice, né? E se a gente for contar todas as células que estão aqui adjacentes, a gente calcula que existe 8 células contando com a própria célula unitária que está representada no exercício. Então a gente tem que um átomo que se encontra aqui, ele está sendo dividido entre essas 8 células. Então a gente tem que cada uma fica com 1/8, fica com uma parte que é 1/8. 1/8, ok? Bom, então para saber quantos átomos que existem dentro de uma célula, a gente tem 1/8 em cada vértice, a gente tem 8 vértices, então 8 vezes 1/8, 1 átomo, ok? Vamos para o cálculo. O fator de empacotamento, então, vai ser igual ao número de átomos vezes a fórmula do volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, sobre A ao cubo, que é o volume total da célula unitária. Vamos então substituir A por 2R. 4/3 de πr ao cubo sobre 2R ao cubo. E a gente vai ver que esse R vai se simplificar e a gente vai chegar num valor de 0,52. Vamos então calcular o fator de empacotamento atômico para a estrutura cúbica de face centrada. Bom, aqui tu tem um parâmetro de rede em função do raio atômico igual a 2R raiz de 2. Ele é calculado a partir de relações trigonométricas. Aqui tu tem o valor de A e aqui também A. E a diagonal dessa face é representada por 4R. Por que 4R? Aqui tu tem um raio, mais 2 raios, mais um raio. Ok? E aí, por relações trigonométricas, tu consegue achar que A é igual a 2R raiz de 2. Vamos então para o cálculo do fator de empacotamento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual é o número de átomos que está aqui dentro dessa célula. Do exercício anterior, a gente tem que esses vértices, né, já que a gente tem 8 vértices que tem 1/8 de átomos, a gente consegue tirar que tem um átomo. Só que nesse caso, acrescenta metade de um átomo em cada face. Então, a gente tem um átomo dos vértices mais 6 vezes metade de um átomo.
Por que 6? Porque o cubo tem 6 faces e cada uma dessas faces possui metade de um átomo. 6 vezes meio, a gente tem 3, mais os que se encontram nas vértices, a gente tem 4 átomos, ok? Vamos então calcular. Então, o fator de empacotamento atômico vai ser igual a 4 átomos vezes 4/3 de πr ao cubo, dividido pelo volume total da célula, que é A ao cubo. Então, vai ser igual a 16/3 πr ao cubo sobre 2r raiz de 2 ao cubo. Tá bom? E aí, a gente fazendo essas contas aqui, a gente vai ver que vai simplificar o raio e a gente vai obter um resultado de 0,74. Ok? Vamos então calcular o fator de empacotamento para a última estrutura, que é a cúbica de corpo centrado, ok? Aqui o parâmetro de rede é A igual a 4R sobre raiz de 3. A gente consegue encontrar esse parâmetro a partir de relações trigonométricas feitas pela diagonal do cubo, pela diagonal da face e pelo próprio parâmetro de rede. Aqui a gente tem A, aqui a gente tem a diagonal do cubo, a gente tem a diagonal da face, fazendo uma relação trigonométrica, a gente tem um ângulo de 90, a gente consegue encontrar A em função do raio, ok? Tá, vamos então para o cálculo do fator de empacotamento. Quantos átomos que a gente tem dentro dessa célula? Bom, pelos raciocínios anteriores, nos vértices a gente contabiliza um total de um átomo, né? Mais um átomo que se encontra no centro. Então a gente tem 2 átomos, ok? Então, o fator de empacotamento atômico vai ser igual a 2 átomos multiplicado pela fórmula do volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, sobre A ao cubo. Vai ser igual a 8/3 de πr ao cubo sobre 4r sobre raiz de 3 ao cubo, substituindo A por 4r raiz de 3. E a gente chega num valor de 0,68. Ok, pessoal? Bom, aqui se encerra o exercício. Muito obrigado pela atenção de cada um. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode nos contatar aqui mesmo pelos comentários ou por nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Qualquer sugestão também é muito bem-vinda. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.